Olá, pessoal, espero que estejam bem. Então, o prometido chegou, né? Nós vamos começar agora a publicação de uma série de vídeos sobre os arcanos menores. Então, se você está começando hoje no canal, está assistindo o seu primeiro vídeo, é importante que você volte nos vídeos anteriores, para você entender a estrutura do tarô, o tipo de leitura que eu proponho, o tipo de abordagem. Se você ainda não conhece bem os arcanos maiores, é interessante dar uma estudada novamente, porque a estrutura, é importante a gente se aprofundar e entender a estrutura do tarô. A gente entendendo a estrutura do tarô, né, todo o potencial que essa ferramenta traz, quais as conexões que ela faz com outras terapias, nos ajuda muito a, vamos dizer assim, expandir, né? Então, quando a gente fala de tarô, né, só relembrando aqui, nós estamos falando de 78 cartas, tá? 22 dos arcanos maiores, 56 dos arcanos menores. E por que a gente separa esse estudo? E aí vem muito a questão de como eu trabalho, como eu estudo, como eu abro as leituras, né? Os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, representam as diretrizes divinas para a evolução humana. Então, é como se nós olhássemos a nossa expansão, o nosso aprendizado, todos os marcos que nós precisamos passar para a nossa evolução ao longo da nossa vida aqui na Terra, né, de uma forma mais ampla. Então, é como se nós entendêssemos que marcos são esses, que principais aprendizados são esses, que tipo de reflexões e experiências nós precisamos passar para podermos evoluir. Então, nós estamos olhando o macro, né? A evolução macro. É como se fosse um aspecto filosófico mesmo do tarô. Quando a gente vai para os arcanos menores, das 56 cartas, nós temos uma estrutura um pouco diferente dos arcanos maiores. É o mesmo baralho, mas é uma estrutura diferente. Então, enquanto que os arcanos maiores tratam das diretrizes divinas para a evolução humana, os arcanos menores vão trazer, assim, o caminho iniciático. Como é que nós exercitamos todas essas experiências necessárias dos arcanos maiores, todos esses aprendizados dos arcanos maiores, como nós experienciamos isso na nossa vida aqui, no dia a dia. Então, os arcanos menores trazem uma leitura mais cotidiana, né, das situações que ocorrem, do relacionamento com as pessoas, dos comportamentos do dia a dia, daquelas questões que às vezes a gente não dá muita atenção e não percebe muito no nosso próprio comportamento. E aí os arcanos menores entram para poder expandir, desdobrar, vamos dizer assim, a leitura dos arcanos maiores com essas especificidades do dia a dia, nos trazendo mais ainda informações a respeito de como estamos respondendo às situações do dia a dia. Como estamos, na realidade, criando essas situações no nosso dia a dia e como estamos reagindo a elas, tá? Também nos ajuda a ter uma consciência do como nós podemos transformar aspectos cotidianos positivamente. Então, a gente olha para os arcanos, faz a leitura deles e ali eles nos dão informações de como estamos nos relacionando, como estamos lidando com a matéria, como estamos lidando com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, como estamos lidando com os aspectos espirituais nossos, enfim. Como é que isso está na sutileza do dia a dia.
Então são duas leituras extremamente importantes, uma que olha o macro e a outra que olha o caminho iniciático. Uma olha a expansão de consciência e a outra olha o caminho iniciático, sendo que nós estamos falando de uma única ferramenta, então nós precisamos olhar para isso em unidade e não separar, tá? Então assim, a gente pode... como usar os arcanos menores, né? Nós podemos usar junto com o baralho, então eu trabalho nas leituras com as 78 cartas juntas, em baralho e abro, então eu vou ter uma mescla ali na mesma mandala de maiores com menores, né? Há tarólogos que abrem, que fazem leitura desse jeito, gostam de fazer desse jeito. Gente, não tem certo e não tem errado, por favor, né? E temos que é o mecanismo que eu gosto de usar, que é a técnica que eu gosto. Eu abro primeiro os maiores e em seguida, para cada casa dos maiores, eu complemento com os menores. Então eu trabalho com os dois, né? Em dois momentos de leitura. Trabalho às vezes para confirmar, trabalho às vezes para desdobrar, né? E aí isso vai muito na intuição do tarólogo, na forma com que ele gosta de fazer as suas leituras. Volto a dizer, não tem certo, não tem errado. Então, cada um vai buscar aí o que se encaixa melhor. Um outro aspecto em relação aos arcanos menores é a estrutura dele. Então nós vamos aqui hoje falar de uma forma geral e a partir dos próximos vídeos eu vou abrir especificamente sobre cada estrutura dessa. Então a primeira estrutura, né, das 78 cartas, das 56 cartas, é que elas são divididas em, vamos dizer assim, 4 conjuntos de 14 cartas. 10 cartas numeradas, que vai do Ás até o 10, tá? E 4 cartas da corte, ok? O rei, a rainha, o valete e o... Eita, deixa eu olhar aqui que eu esqueci. E o cavaleiro, tá? Então, são essas 14 cartas. E aí, por que elas estão separadas em blocos de 14? Porque cada bloco desse é regido por um naipe, né? Então, nós temos copas, espadas, paus e ouros, né? E ouro. E temos também os elementos. Cada naipe desse é regido por um elemento: fogo, terra, água e ar. Então, assim, se eu entender bem essa estrutura, eu consigo fazer uma leitura completa dos arcanos menores. Muito mais importante do que eu tentar decorar cada carta, é eu entender essa estrutura. Então, vale a pena dedicar um tempo maior ao entendimento dessa estrutura. O que significa as cartas de 1 a 10, então, cada número tem um significado, né? Cada carta da corte trata de uma questão, então é importante eu entender isso, antes mesmo de tentar entender o que o rei de ouros significa. Primeiro eu tenho que entender o que conceitualmente cada conjunto desse me traz de interpretação. Depois entender bem o significado do naipe e depois entender bem qual é a conexão do naipe com o elemento. E a partir disso aí eu olho, por exemplo, para uma carta como o Rei de Ouros e eu consigo olhar para ele e ver a conexão entre todos esses elementos estruturais dos arcanos menores, tá? Um outro aspecto importante nessa leitura é o seguinte: dependendo do tarô que você já use, que você já tem, né, nós vamos perceber o seguinte: na maioria deles, esse aqui é o de Marcelle, as cartas da corte, elas vêm com o desenho da cena, tá?
Então, o que já ajuda muito a você entender quando você faz o vínculo com o naipe e com o elemento, tá? Agora, as demais cartas numeradas do tarô de Marcelle, ele apenas faz menção, tá, ao naipe. Então, isso aqui nós estamos falando do naipe de espada, tá? Então, tem uma espada aqui, né, que ele representa. E aí eu tenho, por exemplo, essa aqui é o As de espada, eu tenho um significado dele aqui, que remonta, por exemplo, à questão de ser a primeira carta, tá? Isso aqui tem uma interpretação também, tá, gente? Agora, quem trabalha com tarô, por exemplo, o mitológico, ele é um tarô que ele traz cena, né? Então, isso aqui é o 10 de paus, né? O paus representa o elemento fogo, então você vai ter sempre a referência do fogo, né? E ele vai trazer uma cena aqui. Então, quando você estuda, por exemplo, um tarô mitológico, você vai no livro do mitológico para você entender quem é o personagem, o que essa cena está trazendo de interpretação mitológica, e aí você faz a conexão com a sua leitura, tá? O que eu quero dizer com isso? Que para algumas pessoas que preferem os tarôs que trazem nos arcanos menores as cenas, eu digo assim, facilita muito a interpretação. Porque além de eu entender a estrutura, né, das cartas numeradas, das cartas da corte, do elemento e do naipes, além de eu entender isso, eu ainda tenho uma cena ali que me traz mais informações. Nos tarôs, como, por exemplo, o de Marcelle, né, eu vou ter que usar muito uma leitura simbólica, que também aqui aparece, né? Então aqui nós temos o 2, então nós temos 2, então isso aqui já identifica que são duas espadas, né? E vou trazer o simbolismo do número 2 alinhado ao naipe e ao elemento, mas eu não vou ter ali uma cena que possa trazer mais informações. Então, se você está a primeira vez aqui, vai lá nos vídeos iniciais do canal que eu falo da leitura técnica com a leitura intuitiva. Porque nesse aspecto, a leitura intuitiva vai também abrir muito. E lembrando que, né, você tem todo um contexto de leitura, então não é uma carta isolada. Ela está dentro de um contexto misto com os arcanos maiores, que, assim, já trazem muitas informações. Então, às vezes, as pessoas ficam com receio dos arcanos menores, mas, assim, não devemos ter, porque ele está trazendo para o dia a dia aspectos muito palpáveis que a gente vai ver quando nós estudarmos cada elemento, cada naipe e as cartas numeradas da corte. Vocês vão ver que quando você complementa, ou como complementação, ou dentro de uma mandala, vai fazer sentido. Então, não precisem ter esse receio de não ter todas essas informações. Mas é importante treinar a leitura intuitiva e usar também na leitura dos arcanos menores. Sempre. Né? E aí, todo baralho, todo conjunto, todo deck, vamos dizer assim, vem com aquele manual básico, né, que traz as interpretações. Então esse aqui, por exemplo, dos arcanos menores. E aí você abre e tem aqui o naipe de ouros, com as cartas da corte, as cartas numeradas, o que significa. Eu não sou muito fã de ficar olhando e decorando, mas para um estudo inicial pode ajudar. Mas o ideal é você treinar a leitura num contexto mais amplo, né? E fazer aquele esquema de estudo que eu acho que é importante, ter um caderno do lado, anotar nas mandalas o que sai, os insights que você tem em relação
a cada naipe, a cada carta que aparece, em que posição que ela aparece. Isso tudo nos ajuda, né, a construir o conteúdo e a nossa interpretação e a própria interpretação a respeito do tarô. Tá bom? Então, lá nos primeiros vídeos, se você está com dúvida, como preparar o seu tarô, a ritualística, a leitura intuitiva, a leitura técnica, a estrutura do tarô, vai lá, faz uma revisão nesses vídeos, são vídeos rápidos, não levam muito tempo, e que vai ajudar também nesta composição, nessa leitura mais integrada com os arcanos menores também, tá bom? Então, por hoje é só. Aguardem que o próximo vídeo eu vou abrir toda essa estrutura, tá? Para que a gente possa estudar cada uma delas isoladamente e depois ir olhando essas cartas com uma técnica que eu ainda não decidi bem como é que eu vou apresentar, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos um dia de cada vez, tá bom? Se tiverem dúvida, né, coloquem nos comentários e vamos continuar aí a nossa jornada nessa ferramenta maravilhosa. Tá bom? Gratidão por estarem aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ouça os vídeos anteriores, use o seu tarô, que é uma ferramenta fantástica aí de evolução, de desenvolvimento, não só para nós, como também para ajudar as outras pessoas. Tá bom? Então, um grande abraço, namastê e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, tá?